Adote Jesus nesta manhã como mediador da tua relação, do teu relacionamento com o Pai, do teu relacionamento com Deus. A palavra diz que Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Sim, Ele nos faz propícios a nos aproximarmos de Deus. Ele torna propício o nosso relacionamento com Deus. Ele torna possível que um homem possa se relacionar com Deus Todo-Poderoso. Que o homem falho possa se relacionar com Deus Santo. Só Jesus faz isso, ao custo da sua própria vida. No derramar do seu sangue, Ele estabeleceu para mim e para você a possibilidade real, viva, de um real relacionamento com Deus. Sabe, cada dia é um presente. Cada dia é uma dádiva. Cada dia enseja uma nova oportunidade. Cada dia vem com uma nova possibilidade. Em cada dia você pode viver o não vivido. Em cada dia você pode começar aquilo que você não iniciou. Em cada dia você pode fazer o caminho que ainda não fez e precisa fazer. Em cada dia você pode tomar a atitude que você ainda não tomou e precisa tomar. Em cada dia você pode se posicionar da forma correta, como talvez você tenha relutado em se posicionar. Cada dia enseja uma nova possibilidade. Sim, em cada dia nós temos uma nova oportunidade dada por Deus. A palavra nos declara que em cada dia o Senhor renova as suas muitas misericórdias. E diz a palavra que essas misericórdias do Senhor são infindáveis. A palavra vai nos dizer que assim declara o homem de Deus quando se refere às misericórdias do Senhor, porquanto ele diz: pereceria eu, se eu não visse as misericórdias do Senhor na terra dos viventes. As misericórdias do Senhor, que são infindáveis, que são incontáveis, elas são renovadas pelo Senhor a cada novo dia. No alvorecer de cada novo dia, portanto, por certo, no dia de hoje, você tem a oportunidade, no dia de hoje, você tem a possibilidade, no dia de hoje, você pode viver de uma maneira diferente. No dia de hoje, você pode se posicionar de uma maneira diferente. No dia de hoje, você pode tomar uma atitude diferente. Sabe, se você tivesse em mente encarar o dia com a perspectiva de que cada dia é único, não haverá outro dia como esse, nenhum outro dia na tua vida será exatamente como esse dia, porquanto cada dia é único. Cada dia enseja, sabe, uma oportunidade também que é única. Você pode até amanhã decidir-se por alguma coisa que você não se decidiu hoje. Mas sabe, o fato é que a possibilidade de se decidir hoje torna esse dia único. Ainda que você diga: não, hoje não, amanhã, sabe, mas ainda que você se decida amanhã, jamais será como se tivesse se decidido hoje. Ainda que você se posicione amanhã, jamais será como se tivesse se posicionado hoje. O amanhã, a palavra diz, não nos pertence. O amanhã é algo que está para nós como possibilidade e apenas como perspectiva. Por isso, São Tiago vai nos alertar acerca disso. Quando ele diz: não fale, eu farei.
Não diga amanhã eu irei, porque Ele vai deixar isso muito claro para nós. O amanhã não nos pertence. Nós não sabemos o que nos reserva verdadeiramente o dia de amanhã. Por isso a sabedoria popular diz: é perigoso deixar para amanhã aquilo que te é possível fazer hoje, porque o amanhã é incerto. A sabedoria popular declara com verdade quando diz que mais vale um pássaro em tuas mãos do que 2 passarinhos voando. Que olha para o dia de amanhã e relega o presente, que olha para o dia de amanhã e esquece o hoje, sabe, está adiando a vida. E a vida precisa ser vivida. A melhor coisa na vida é vivê-la, e vivê-la plenamente, e vivê-la integralmente. Isso é tão importante. Vida é presente de Deus. Deus nos deu a possibilidade da vida, e viver a vida implica viver cada dia como se fosse único. O Senhor Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Sabe, se viver não ensejasse a oportunidade, se viver não ensejasse a possibilidade, se viver não ensejasse uma vida que é vivida em um dia que é único, a unicidade da vida em cada dia, então não teria tanta importância o ensejo que o Senhor dá em dizer: eu vim para que tenham vida em abundância, eu vim para que vivam abundantemente, porque o Deus que nos deu a vida e a ensejou em dias, Ele mesmo nos deu a vida, para que a vivamos abundantemente, para que a vivamos plenamente, para que a vivamos intensamente. Quão diferente é essa perspectiva daquele que vive na depressão, daquele que olha para o dia e diz: eu não tenho prazer neste dia, que olha para o dia e diz: eu não tenho sabor das coisas deste dia, eu não tenho desejo de começar nada, eu não tenho desejo de me posicionar diante de nada, porque a depressão tira a vontade de viver, a depressão tira a percepção das possibilidades do dia, a percepção daquilo que é único em cada dia, daquilo que é possível em cada dia. A palavra diz: se ouvirdes a voz do Senhor hoje, não deixe para amanhã, não adie, sabe, não deixe para resolver, depois eu resolvo, depois tratarei disso. Olha, cada dia é único. Recordo-me da ilustração daquele moço que chega diante do seu tio e diz: tio, eu estou terminando o ensino médio, tio, e eu estou muito feliz. E o tio parabeniza: que coisa boa, meu filho, que você está encerrando o ensino médio. E o tio então lhe pergunta: e agora, como será? E agora, sabe, o que você vai fazer com as possibilidades que estão diante de você no teu caminho, na tua jornada da vida? E aquele moço olha para o tio com os olhos brilhantes, sabe, cheio de vida, cheio de vigor, cheio de sonhos, e por que não dizer também de ilusões. Ele diz para o tio: tio, vou fazer faculdade. Ah, que coisa boa. E o que você vai fazer na faculdade? Que profissão, que carreira que você vai estabelecer para a tua vida? O que você quer estudar? Como você quer se preparar? Ele diz: tio, eu vou fazer direito. E eu sonho, tio, ser um grande advogado. Ah, eu sonho ter uma grande banca e fazer um grande nome na sociedade. E o tio diz: que sonho maravilhoso. Vai em frente, querido. Ah, te esforça nesse caminho. Você tem possibilidade, você é inteligente. Se esforce e tudo vai dar muito certo. E logo, logo eu estarei, quem sabe, na tua formatura, te vendo de toga, né? Te vendo ali de beca, te vendo ali formado, te vendo ali com canudo. Quem sabe, né? Logo, logo não verei a tua atuação
já na tua profissão. Mas me diz uma coisa, depois que você estiver formado, depois que você estabelecer esta tua banca, depois que você estiver advogando, exercendo, não é, a advocacia, o que é que você pensa fazer com tudo isso? Sabe, como é que você encara a jornada da tua vida, as possibilidades que a vida tem te dado, em meio a este sonho, em meio a estes projetos? Ele olha para o tio, sabe, ainda com os olhos brilhando, ele diz: eu vou encontrar o amor da minha vida, eu vou constituir um lar, uma família. E o tio fica maravilhado, porque diz: como você está pensando bem, família é projeto de Deus, família é dádiva, família é coisa maravilhosa, que bom que você sonha ter um lar bem estabelecido, que bom que você pensa ter um lar cheio de amor, um lar com filhos bem criados, que coisa gloriosa, que coisa maravilhosa. Os filhos são herança do Senhor, sabe? Isso é muito bom. E aquele moço então escuta o tio lhe perguntar: mas querido sobrinho, depois que você estiver vivenciando o sonho de um lar, o que você pensa acerca das possibilidades que ainda a vida tem para você, as oportunidades que a cada dia a vida enseja para você? Como você sabe, cada dia é especial. E aquele sobrinho olha para o tio e diz: tio, eu penso, tio, que logo eu vou me preparar para, sabe, ao encerrar minha carreira, eu quero ter uma aposentadoria tranquila, sabe, ao encerrar a minha carreira, eu quero ter uma vida sossegada depois, sabe, eu quero poder viver bem quando, no final da carreira, quando eu estiver com mais idade. E o tio diz: que coisa boa, você enxerga muito bem o futuro, você está pensando bem, apesar de ser tão jovem, não é? Mas como você é ajuizado, você consegue ver o presente, você consegue perceber as oportunidades do presente, como é especial cada dia da tua vida. Mas você também consegue perceber que precisa chegar bem adiante. Que coisa boa. E aquele moço então escuta do tio outra vez uma indagação que diz: e depois que você estiver nesta tua idade mais avançada, mais tranquila, mais sossegada, o que é que você pensa das oportunidades da vida? O que é que você pensa, meu querido sobrinho, daquilo que te reservou a vida, sabe, das possibilidades que a vida ainda tem para você, mesmo nos anos mais avançados da tua vida? E aquele moço olha para o tio e diz: tio, verdade, mas eu sei que depois que a gente já tem uma certa idade, não tem muita perspectiva mais adiante, não é? A vida, por certo, os dias vão passando, o cansaço vai chegando. E o tio disse: é verdade o que você está dizendo. Por isso eu te pergunto, e quando você estiver, meu filho, vivendo esse tempo de cansaço, o que é que você pensa? O que é que você pensa, olhando para a tua vida? Do que é que você, sabe, o que é que você está se preparando então para enfrentar? O que é que te enseja as possibilidades que te deu toda uma vida? E aquele moço diz: tio, uma idade avançada, por certo, como todos, eu também irei morrer. E o tio diz: e então, meu filho, você que se planejou para viver uma vida boa, sossegada, tranquila, feliz, você que sonhou em construir, você que sonhou em fazer coisas, em sonhar sonhos, eu te pergunto, e diante dessa possibilidade, meu filho, o que é que você pensou? Sabe, diante do fato de saber que a vida é boa, mas que a vida é breve, que a vida termina, ele pergunta para o sobrinho: como você pretende se preparar para isso? E aquele moço, pela primeira vez, cai em si, entende aonde o tio queria chegar, porque em todos os seus planos, em todos os seus dias, em todas as possibilidades da vida, onde cada dia é único, onde cada dia é especial, onde cada dia enseja oportunidades tão sublimes, tão maravilhosas, ele se apercebe que a coisa mais importante ele não tinha colocado nos seus planos, ele não tinha colocado diante de si, ele não tinha colocado como perspectiva para a caminhada, para a jornada da vida. Ele nunca achou lugar para Deus. Eclesiastes vai dizer, capítulo 12, verso 1: lembra-te
do teu Criador. Lembra-te, você tem um Criador. Moisés, no Salmo de sua autoria, ele vai nos falar acerca da vida. No Salmo 90, oração de Moisés, homem de Deus, onde Moisés discorre acerca da eternidade de Deus, frente ao contraste da fragilidade da vida humana. Moisés, ele tem em perspectiva um Deus que é sempre eterno, um Deus que não tem princípio, e um Deus que não tem fim, um Deus que é o Criador, um Deus que é o sustentador de todas as coisas, um Deus que faz cada dia ser especial em nossas vidas. Cada dia é especial, cada dia é um presente de Deus. Eu te falei, se você olha para o dia com a perspectiva de que cada dia é único, mas se você olha para o dia também com a perspectiva de que cada dia pode ser o primeiro dia, cada dia você pode encarar o dia de hoje como sendo o primeiro dos teus dias, o primeiro de uma vida abençoada, o primeiro de uma jornada feliz, o primeiro de uma tomada de posição, o primeiro em que você, sabe, uma vida não examinada não vale a pena ser vivida, declara certo filósofo, e é verdade. É preciso examinar a vida, é preciso avaliar a vida, é preciso se perceber na vida, é preciso olhar para o espelho da vida, olhar para o espelho do tempo, é preciso se perceber e dizer como eu tenho vivido a minha vida, como é que eu tenho caminhado os meus dias. Eu me lembro que um certo poeta, ele diz: se eu voltasse a viver a minha vida outra vez, e ele vai dizendo, Gabriel Garcia Marques, naquela poesia: se eu voltasse a viver a minha vida outra vez, eu cometeria menos erros. Se eu voltasse a viver a minha vida outra vez, eu contemplaria mais os entardeceres, eu veria mais o pôr do sol, eu contemplaria mais o alvorecer. Se eu voltasse a viver a minha vida outra vez, eu brincaria mais com as crianças, eu brincaria mais com os meninos, é como a dizer, eu brincaria mais com os meus filhos, eu dedicaria mais tempo à minha família, eu me voltaria para aquilo que é mais importante na vida, viver uma vida plena, viver uma vida completa. E ele faz uma avaliação, ele diz: eu fui uma dessas pessoas que, sabe, que nunca saiu de casa sem levar uma capa, sem levar um guarda-chuva, sabe, eu sempre vivi a minha vida tão preocupado com tantas coisas, eu sempre vivi a minha vida tão cheia de tantos cuidados, tão cheia de tantas preocupações, e o tempo lhe passou, e ao contemplar a vida da maneira daquele que andou pela vida, que caminhou pela vida, por onde os dias se passaram, e passaram em tal velocidade, quanto mais a gente vive, maior é a sensação de que o tempo se abrevia, de que o dia logo passa. E ele olha e diz: se eu voltasse a viver a minha vida novamente, se eu pudesse recomeçar, se eu pudesse reiniciar a minha vida. Mas ele diz: mas eu estou com 85 anos, eu sei que eu estou morrendo, sabe, mas cada dia é especial, cada dia enseja um recomeço, cada dia você pode encarar cada dia como o dia para iniciar o que você não iniciou, o dia para você retomar algo que você deixou para trás, o dia para você dizer: a partir de hoje eu viverei a minha vida de uma maneira diferente. Salmo 90, Salmo de Moisés. Ele começa a discorrer dizendo no verso 1: Senhor, e ele se volta para Deus. Senhor eterno. Ele se volta para um Deus que é maior que o tempo. Ele se volta para um Deus que é maior que o tempo da vida. Ele se volta para o Deus que criou o tempo, que criou-lhe e deu-lhe o presente e a possibilidade da vida.
Ele se volta para o Deus que fez de cada dia um dia especial para ele, que fez cada dia ser único para ele, que ensejou em cada dia oportunidades únicas para que ele as vivesse. E ele diz: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio. Ele diz: Senhor, tu tens sido. Ele está contemplando a sua vida. Ele está contemplando os dias por onde ele já passou, os dias que ele já viveu, a vida que ele já sorveu. E em meio a este tempo vivido, Moisés vai dizer: tu tens sido o nosso refúgio. Ele está colocando Deus como alguém presente na sua vida, alguém presente nos seus dias. E ele diz: tu tens sido. Ou seja, tu nunca deixaste de ser. E o verbo ser na Bíblia implica não apenas em existência, mas em presença. É como se ele também dissesse: tu nunca tens deixado de estar e de nos prover refúgio, proteção. E ele diz: de geração em geração. Ele contempla a presença do Senhor. E ele diz: e esta presença, Senhor, é de geração em geração. Ele está dizendo: tu estivesses nos dias dos meus avós, dos meus tataravós, nos dias dos meus pais, e tu estás nos meus dias, e tu estarás nos dias dos meus filhos, e dos filhos dos meus filhos. Ele diz: de geração em geração. Ele está falando de um Deus que é imutável, de um Deus que é inabalável. Ele está falando de um Deus que é generoso, de um Deus que cuida, de um Deus que diz: eu estarei contigo todos os dias. Eu estarei contigo nas oportunidades de todos os dias. Dias que serão únicos, dias nos quais você pode dizer: hoje eu me posiciono, hoje eu começo uma vida diferente, hoje eu começo a dar o primeiro passo para uma grande jornada. No verso 2, Moisés vai dizer: antes que os montes nascessem, ou que tu formastes a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, ele vai declarar: tu és Deus. De eternidade a eternidade, antes que existisse, antes do antes, no tempo antes do tempo, antes de tudo. E Moisés vai dizer: tu és Deus. Moisés aqui começa a perceber que no existir, aquilo que é de mais importante no existir é saber que se existimos é porque Deus existe. E que se nós existimos é porque Deus não só existe, mas Ele existe antes que existíssemos, porque nós começamos e Deus foi aquele que nos fez começar. Deus é aquele que nos dá cada dia como único e como oportunidade única, aonde com a sua presença estarei convosco todos os dias. Ele diz: eu estarei contigo para te fazer começar. Ele vai dizer para Israel no livro de Josué: tenho começado a dar-te, começa pois a possuir. É como se o Senhor dissesse para ele: eu estou aqui para fazer o teu dia ser único. Eu estou aqui para te dizer: é possível que você viva, é possível que você tenha uma vida em abundância, é possível que você inicie o que você não iniciou, que você se posicione quando não se posicionou, porque eu estou aqui, eu estou presente. Há um título, um nome composto de Deus que o chama de o Senhor presente está, Yahvé Samá, o Senhor que está presente, o Deus que é, o Deus que está, e Ele está presente comigo, e Ele está presente contigo.
tu és. É essa a expressão que é usada por Moisés no Salmo 90. Tu és Deus, tu és Deus. E nada pode mudar isso. Se alguém crer, Deus é Deus. Se alguém não crer, Deus continua sendo Deus. O crer não muda quem Ele é. O não crer não muda quem Ele é. Deus é Deus. E Ele diz, tu és. E Deus não depende, sabe, de condições pré-estabelecidas para ser. Ele apenas é. Ele é Deus. O homem para ser depende de condições pré-estabelecidas, condições atmosféricas, condições econômicas, condições psicológicas, sabe, condições sociais, condições políticas, condições espirituais. São várias as condições das quais o homem depende para ser quem o homem diz que é. Mas Deus é diferente. Deus não depende de nada. Deus só depende de si mesmo. Tu és Deus, vai afirmar Moisés. E Deus é Deus na minha vida. E Deus é Deus na tua vida. Se na tua vida há lugar para Ele. No verso 3 ele diz, tu reduzes o homem ao pó. A vida passa. Foi dito ao homem na queda, tu és pó, e ao pó tornarás. Tu és pó. Alguém já disse que os insubstituíveis deste mundo, geração após geração, estão todos no cemitério. Lá estão os insubstituíveis. Tu és pó. O homem é reduzido ao pó porque ele é pó. Tu és pó. A vida termina. A vida tem o seu fim. E a palavra diz, e dizes, tornai-vos pó, filhos dos homens. Porque 1000 anos, prossegue Moisés, são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Sabe, o tempo que é tão importante para o homem. O homem que olha a sua imagem na juventude, suas fotografias, nas décadas que passaram, e contempla o seu rosto no tempo presente e diz, eu preciso fazer uma cirurgia plástica. Aí eu preciso, sabe, fazer aqui algo cosmético no meu corpo. Eu preciso ir à academia. E eu preciso ir uma tentativa do homem, sabe, de fugir, sabe, de adiar, de lidar com o problema do passado tempo. E o homem luta contra isso. Quantos que não dariam fortunas para que suas vidas pudessem ser alongadas? Quantos que não dariam tudo quanto tinha para viver mais 10 anos, mais 15 anos, mais 20 anos diante de um decreto de morte? Quantos que olham para tudo quanto tem e diante de um decreto de morte diz, de nada vale, para nada serve. Jó vai dizer, nu nasci e nu eu morrerei. E aqui esse contraste que Moisés vai colocando, um Deus que é eterno, um homem que é infinito. Para o homem, o dia de ontem foi tão breve. Para Deus, o milênio foi muito breve, porque Ele é um Deus eterno. Por isso, Moisés vai dizer, a maior certeza na vida é que Tu és Deus. Tu os levas como uma corrente de água. São como um sono de manhã, são como a erva que cresce. De madrugada floresce e cresce. À tarde corta-se e seca. E aqui Moisés, de forma poética e em um paralelo com a erva, ele vai falando do ciclo da vida do homem. Nasce no alvorecer da madrugada, nasce na aurora da vida, mas ele vai dizer, e cresce no verão da vida. À tarde é o outono, é o inverno. Ele vai dizer, corta-se e seca, tu és pó. Esta é a verdade para o homem, com a qual o homem precisa se defrontar
tu és pó. Agora Deus continua sendo Deus. Ainda que eu seja pó, Deus continua sendo Deus. E Moisés prossegue: pois fomos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor somos angustiados. É o homem caído, é o homem do pecado. Deus ama o pecador, mas Ele aborrece o pecado. Deus ama a prostituta, mas odeia a prostituição na vida dela. Deus ama o traficante, mas odeia o tráfico que ele pratica. Deus ama o viciado, mas Deus não aceita o vício que está na sua vida. Deus ama o pecador, mas Ele não tem comunhão com o pecado. O pecado é contra a vida. O pecado é contra Deus. Não há comunhão possível entre luz e trevas. Não há equilíbrio, como pensam os orientais, entre luz e trevas. Não há esse equilíbrio. Os orientais pensam no karma, na vida como um karma, onde coisas boas na balança vão se equilibrar com coisas ruins, onde virtudes na balança vão se equilibrar com defeitos, e eles buscam esse equilíbrio. E alguém diz: eu tenho que cumprir um karma, e se eu fiz coisas boas, eu agora vou colher essas coisas boas, mas se eu fiz coisas ruins, eu vou colher coisas ruins. E ele atribui tudo ao karma, como algo que é inevitável. Há um equilíbrio que tem que ser atingido, há uma compensação que tem que existir. Mas a grande verdade é que o salário do pecado apenas é a morte. É que não há nada que o homem possa fazer para fugir dessa sentença. O salário do pecado é a morte. A alma que pecar morrerá. E Moisés, então, diante desse cenário, ele prossegue ao dizer: diante de ti, no verso 8, puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do teu rosto. Nada escapa a Deus. Ele sabe todas as coisas sobre nós. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Passamos os nossos anos como um conto que se conta. É tão breve a vida humana. Os dias da nossa vida, escreve Moisés, chegam a 70 anos. Se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Oh, glória a Deus! A essa altura, Salomão vai declarar no Eclesiastes: vaidade de vaidade. Tudo na vida é vaidade. Oh, aleluia! Quem conhece o poder da tua ira, é o verso 11. E a tua indignação pela qual deve ser temido. E no verso 12 ele faz uma petição ao Senhor. Diante de um homem tão frágil, diante de uma vida humana com tantos limites, comparável à erva, a flor da erva que seca e se corta e vamos voando. Mas também diante de um Deus que é eterno, diante de um Deus que não é superado pelo tempo, diante de um Deus que é todo poderoso, diante da maior certeza da existência: tu és Deus. Moisés vai então fazer uma petição ao Senhor. Ele diz: ensina-nos. E aqui ele se coloca como aluno de Deus. Aqui ele se coloca como alguém que precisa aprender com Deus. Ensina-nos. Ele diz: nós não sabemos, Senhor, ensina-nos. Tu és a fonte de toda a sabedoria. Ensina-nos. A palavra diz, também é São Tiago novamente, que vai dizer: quem não tem o saber,
que não tem a verdadeira sabedoria, peça a Deus. Faz como Moisés, ensina-nos. Porque diz Tiago, e ele dará sabedoria. Ele deu a Salomão, Salomão pediu isso a Deus, diante de tudo quanto ele podia pedir. Pois o Senhor lhe franqueou, dizendo, me pede o que quiseres. Me pede, isso não era algo pro forma, como era tradição os reis dizerem, diante de um súdito que lhe agradava, me pede o que quiseres. Mas isso era apenas o rei querendo dizer, eu sou generoso. Não é a verdade que o rei estivesse disposto a dar metade do seu reino. Não era a verdade que o rei estivesse disposto ou tivesse a possibilidade de dar a alguém tudo quanto lhe pedisse. E se aquela pessoa pedisse a eternidade, o rei nada poderia fazer. Portanto, essa expressão, me pede o que quiseres, era apenas uma forma conveniente, politicamente correta de se expressar. Mas quando Deus fala com Salomão e diz, me pede o que você quiser e eu vou te dar. Me pede o que você quiser, porque eu te dou a oportunidade única de me pedir, porque eu te darei. Me pede, você está na alvorada da vida, e se você me pede para viver aquilo que você não viveu, eu te farei viver o que você não viveu. Me pede aquilo que você quer, aquilo que você precisa, e o Senhor diz, eu não te negarei nada. Deus está ali colocando-se diante de Salomão, e Salomão diz, me dá sabedoria. Eu sou como criança, não sei entrar, não sei sair, não sei a diferença entre o bem e o mal, não sei discernir bem entre luz e trevas. O Senhor me deu uma grande responsabilidade. O Senhor me deu a possibilidade de fazer algo de bom. O Senhor me deu a possibilidade de fazer algo que impacte a vida desta geração, das pessoas que me cercam. O Senhor me deu a oportunidade e a possibilidade de ser útil. O Senhor me deu a possibilidade, sabe, de fazer algo que trará o bem para tantas pessoas. Mas Ele diz, mas eu preciso de sabedoria, para que eu possa estar à altura das possibilidades que o Senhor me deu, para que eu possa realizar tudo quanto ensejam os dias da minha vida, as oportunidades únicas da minha, para que eu possa aproveitar tais oportunidades, para que eu possa perceber que nem toda oportunidade é boa. Salomão vai escrever depois em Eclesiastes, há caminhos que ao homem parecem, olha, mas só parecem, tem aparência, mas é só aparência, é a miragem daquele que caminha no deserto, na jornada da vida, que olha e vê, mas é apenas uma miragem. Quantos que morreram no deserto tentando alcançar uma miragem? Ali tem água, mas não havia água, havia apenas calor e morte. Há caminhos que ao homem parecem as melhores coisas da vida, mas Salomão vai dizer, mas o final deles são caminhos de morte. Salomão vai dizer, Senhor, para que eu possa discernir o caminho correto, para que eu possa discernir o caminho da retidão. O seu pai Davi, no Salmo 23, tinha deixado escrito, me guia pelo caminho correto, pelas veredas direitas, por amor do teu nome, tu és Deus. Salomão reconhece, eu preciso aprender contigo, para que eu possa aproveitar as coisas únicas da vida, as oportunidades únicas de cada dia, para que cada dia seja especial na minha vida. Ele está falando para Deus, para que eu comece uma vida diferente a partir de hoje. Ele diz, me dá sabedoria. Moisés está dizendo também, ensina-nos. Ensina-nos. E ele diz, ensina-nos a tua matemática. Ensina-nos a contar. É a expressão de Moisés. Ensina-nos a contar. Ensina-nos a tua matemática. Nos dá, Senhor, a capacidade
Nos dá, Senhor, a sabedoria. Nos capacita, Senhor. Nos faz contar, nos dá a sabedoria para contar, para quantificar, para avaliar, para metrificar, Senhor. Ensina-nos a fazer as contas corretamente. Ensina-nos. E aqui Ele está preocupado em que não hajam desperdícios. Moisés está preocupado em que não hajam divisões que destruam o prazer da vida, que não hajam subtrações que subtraiam a alegria da vida, a alegria que enseja o dia, que não seja subtraída a oportunidade única que há no dia e em cada dia que é precioso, que não seja subtraída a comunhão com o Criador, a presença do Senhor, que o pecado não subtraia a vida, que o pecado não subtraia o melhor da vida, mas que haja acréscimo, que haja soma, que haja multiplicação de sabedoria para aproveitar bem a vida, para viver bem a vida, para que se multipliquem as bênçãos do Senhor, para que haja multiplicação da provisão do Senhor, da proteção do Senhor, do envolvimento, do relacionamento com o Senhor, dos dons de Deus. Moisés está dizendo: ensina-nos a tua matemática, ensina-nos a tua sabedoria. É preciso saber viver a vida, é preciso, porque a vida é cheia de escolhas, são muitos caminhos diante daquele que peregrina. Há um livro famoso de John Bunyan, O Peregrino, eu recomendo para a tua leitura. Tem animes desse livro no YouTube, e tem uma mensagem, tem um conteúdo que vale a pena você, em uma hora de audiência, absorver. Mas o peregrino vai caminhando, e são tantos enganos no caminho. O peregrino vai caminhando, e tem coisas que tem a aparência de que é bom, mas é apenas a aparência. A serpente lá no Éden tinha uma aparência de amizade, tinha uma aparência de interesse, tinha uma aparência de aconchego, tinha, uma aparência de ser alguém que queria o melhor. Mas era a serpente venenosa e perigosa, era apenas a aparência. O fruto tinha uma aparência tão boa, parecia tão desejável ao olhar, mas ele era venenoso. Ensina-nos a tua matemática, ensina-nos a contar os nossos dias, que são tão breves. E escreve Moisés de tal maneira que alcancemos. O apóstolo Paulo diz: não julgo que eu alcancei, mas eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo da soberana vocação. O apóstolo Paulo vai dizer: vamos deixar todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Aquilo que embaraça é o laço do passarinheiro, aquilo que embaraça é a armadilha, aquilo que embaraça impede o avanço, aquilo que embaraça impede a comunhão, aquilo que embaraça enreda, impede que você avance, que você vá adiante, que passe pela porta, que viva a vida plena que Deus sonhou para você, a vida abundante que Ele veio te dar, a vida abundante que Ele veio conquistar para você. Ensina-nos, declara Moisés, a contar os nossos dias, de tal maneira, Senhor, de tal maneira que alcancemos corações verdadeiramente sábios. A sabedoria vale mais que a prata,
A sabedoria vale mais que o ouro. A sabedoria vale mais que os bens da vida. A sabedoria vale mais que as coisas amealhadas aqui e ali. A sabedoria, ela é presente de Deus. Ela vem de Deus. Deus é a fonte de toda a sabedoria. Por isso Moisés prossegue e diz: volta-te para nós, Senhor. Até quando? Moisés aqui percebe, ele percebe que, sabe, para viver a plenitude da vida, é preciso ter encontro com Deus. Por isso ele diz: volta-te, Senhor, para nós. É como se ele dissesse: eu não te quero indo para lá, eu te quero vindo para cá. Eu não te quero longe, eu te quero perto. Eu quero olhar e ver a tua face. Volta-te, Senhor, para nós. Nos contempla. Nos vê, Senhor. Volta-te para nós. Até quando? E aplaca-te para com os teus servos. E ele pede: farta-nos de madrugada com a tua benignidade, para que regozijemos e nos alegremos todos os dias. Ele diz: Senhor, na madrugada nos cobre com a tua bênção. Na madrugada, Senhor, renova as tuas misericórdias. A tua benignidade nos alcança enquanto descansamos. A palavra diz, Salomão vai escrever mais tarde, no Salmo 127. E ele vai dizer: o Senhor dá aos seus filhos enquanto dormem. O Senhor os abençoa mesmo descansando. O Senhor os abençoa mesmo dormindo. Inútil, diz Salomão, vos será dormir tarde e comer o pão de dores. Inútil. Se ele não edificar a casa, em vão trabalha quem tenta edificar. Salomão vai asseverar em Provérbios, quando ele diz: a mulher sábia edifica a sua casa. Mas sabe, para ter sabedoria é preciso colocar Deus na equação. Sabedoria vem de Deus. É a sabedoria de Deus que faz construir. Salomão vai dizer: se ele não guardar a cidade, se ele não nos der o refúgio, como disse Moisés, em vão trabalha quem tenta nos dar segurança. Nos dá, Senhor, de madrugada a tua benignidade. E ele diz: e aí sim haverá regozijo e nos alegraremos nos nossos dias, porque vamos, Senhor, viver cada dia como se fosse o primeiro de uma mudança. Cada dia em que iremos aproveitar o que ele tem de único e de especial. E ele diz: apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre os teus filhos. A obra de Deus, os sonhos de Deus para mim, os sonhos de Deus para você. Aquele tio perguntou ao sobrinho: como você planejou viver a sua vida? Quais são os teus sonhos para as possibilidades únicas que a vida te reservou? Sabe, Deus também tem sonhos para você. E aqui Moisés, ele com sabedoria já diz: Senhor, faz aparecer a tua obra aos teus servos. Faz aparecer a tua obra de modo que nós a vejamos, a tenhamos em perspectiva, a tenhamos diante dos nossos olhos. Nos faz ver a porta de salvação. Nos faz ver o caminho que leva à vida eterna. Nos faz, Senhor, viver uma vida em abundância. E ele então declara: porque se tivermos a visão de Deus para a vida, se conseguirmos enxergar com os olhos do Espírito de Deus, ele diz: a tua glória virá sobre os teus filhos. E aqui Moisés revela uma verdade: é que todo aquele que se envolve com o Criador tem a possibilidade de ser adotado como filho,
tem a possibilidade da adoção de Deus, não como criatura apenas, mas mais que isso, como filho. Jesus, ele veio para os que eram seus, escreve João, mas os seus não o receberam. Mas ele afirma com muita convicção quando ele diz: mas a todos quantos o receberam, a todos quantos tiveram a visão da sua obra, creram na sua obra, deu-lhes o direito, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Estes não nascem do sangue, isso não é obra humana, não nascem da vontade da carne. Ele vai declarar, não nasce da vontade do homem. Veja, ser filho de Deus nada tem a ver com genética, nada tem a ver com religião nem com filosofia. Mas estes são nascidos de Deus. Só Deus gera filhos para Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. E seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus. A verdadeira beleza vem de Deus. A verdadeira beleza provém de Deus. O aformosear dos olhos, do rosto, das faces. E não importa em que fase da vida alguém está, essa beleza vem de Deus. Ana clamou ao Senhor, derramou o coração na presença do Senhor. Ela recebeu uma palavra da parte de Deus pela boca do sumo sacerdote, que lhe dizia: seja feito contigo, o Senhor te faça como você tem pedido. E ela recebe essa palavra que vem do coração de Deus para a sua vida. Ela se envolveu com Deus, ela viu a obra de Deus na sua vida. Aquele dia para ela tinha uma oportunidade imperdível, única. Aquele dia ela tinha a possibilidade de começar uma vida nova, uma história nova, uma jornada nova, um casamento novo, uma família diferente. Ana, para isso ela volta-se para o Senhor, aquele que é: tu és Deus, aquele que é refúgio, aquele que é fortaleza, aquele que dá segurança e proteção, aquele que dá provisão, aquele que dá sabedoria, aquele que dá sustento para a nossa vida. Ela se volta para Deus e recebe de Deus resposta. Vai para viver o teu dia, vai para uma nova jornada, começa esse dia como o primeiro dia, Ana, da tua vida. E sabe, o seu rosto mudou, porque a palavra de Deus diz: o rosto dela mudou. A formosura do Senhor, a promessa tem formosura, promessa tem sorriso, promessa tem nome. Isaac vai nascer da vida de Sarai. Sarai não será mais Sarai, será Sara. Abrão não será mais Abraão, será Abraão. Abraão, uma nova jornada, um novo começo, uma vida abundante, uma vida diferente. Seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Ele está dizendo assim: abençoa, Senhor, de colocar as nossas mãos. Aonde a gente semear, faz brotar semente. Ele nos capacita a inventar invenções. Aonde eu colocar a mão, o Senhor vai colocar a sua mão para abençoar. Aonde eu colocar o pé, a bênção do Senhor irá. Para viver uma vida diferente, para viver uma vida abundante, para viver um viver especial, porque toda vida entregue a Deus se torna especial. Sim, confirma a obra das nossas mãos. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa operar.
nem agravados os seus ouvidos para que não possa ouvir. Mas no dia de hoje, escuta a palavra de Deus. No dia de hoje, escuta a voz do Espírito Santo, que te convida para um novo recomeço, que te chama para um posicionamento na vida, que te chama para que você se levante. A palavra diz: e Ana se levantou. Aquele dia vai mudar a vida de Ana. E Ana se levantou, ela estava prostrada. Você também pode estar prostrado. Sabe, o anseio, a expectativa adiada adoece o coração, mas diz a palavra que o desejo cumprido é árvore da vida, revigora você, traz vida nova para você. Nesta manhã Deus te contempla, nesta manhã Deus te vê, nesta manhã Deus te dá uma nova oportunidade. Nesta manhã receba esta palavra: as misericórdias do Senhor foram renovadas sobre a tua vida. Nesta manhã a porta Deus tem estabelecido para você passar. Nesta manhã Ele tem provimento de salvação para você. Nesta manhã é preciso tão somente com Deus você se reencontrar. E este é o convite que eu tenho para você do Espírito Santo. Este é o convite que eu tenho para você da parte do Senhor. Vinde a mim todos os cansados, vem viver uma nova vida. Vinde a mim todos os que estão oprimidos, vem viver a vida em abundância. Vinde a mim todos. Esse é o convite do Senhor. Todos os que estão angustiados, vinde a mim todos os que estão prostrados, vinde a mim todos os que estão presos, aprisionados, aguilhoados, desistidos, depressivos. Vinde a mim todos os suicidas, vinde a mim todos. A vida em abundância para você, tem uma vida nova para você, tem água viva para você beber. Vida e vida em abundância Deus tem para você. Salvação de Deus há para você neste dia. Este dia é especial. Escuta a voz do Espírito Santo e não deixa para amanhã. Viva o dia como se ele fosse o primeiro da mudança. Viva este dia com a única e tão especial oportunidade que Deus está te dando. Viva o dia como se ele fosse o último dia da tua vida, o último dia do teu fracasso, o último dia da tua queda, o último dia da tua derrota, o último dia da tua prisão, o último dia da tua escravidão. Viva este dia para viver uma nova vida, para viver uma nova história. Como é que eu faço para viver essa nova história? Reconheça que Deus é Deus e venha à presença dele e faça uma entrega da vida para ele. Ele disse: aquele que tiver a vida por preciosa e perderá a sua vida. Mas aquele e aquela que não tiver a vida por preciosa e me entrega a tua vida para ele. Oh, glória a Deus. Aqui está o segredo: em me entregar a sua vida, a tua vida que é finita, a tua vida, sabe, que como diz a palavra, passa com tanta brevidade, que começou no alvorecer da vida, que cresceu no verão, mas que fenece no inverno da tristeza, que fenece no inverno da escravidão do pecado, e seca-se, corta-se e vamos voando. A tua vida que é tão breve, coloca na mão daquele que é de eternidade a eternidade. Ele tem vida para você. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E João vai escrever dizendo: porque Deus te amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele, você é projeto de Deus, para que toda aquela, você é projeto de Deus, que nele crê. É preciso que você creia que Deus é real e é galardoador daquele que o busca, daquele que dele se aproxima. Creia, aleluia, para que todo aquele que nele creia
não pereça. Deus não te quer perecendo, mas tenha. Este é o projeto de Deus hoje para você. Mas tenha vida, mas tenha salvação, mas tenha vida eterna. Venha à presença do Senhor. Escreve João lá no capítulo 3, versículo 17: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ele veio buscar, ele disse: eu vim buscar e eu vim salvar o que se havia perdido. Pode estar perdido para você, pode estar perdido para a sociedade, pode estar perdido para os recursos terrenos, mas não está perdido para Deus. Entrega a tua vida a Ele, entrega a tua família a Ele, entrega a causa na mão dEle. Vinde a mim, aquele que tiver a vida por preciosa e perderá a sua vida, mas aquele que não tiver a vida por preciosa e me entregar a sua vida, entrega a tua vida a Ele e salvará a sua vida. Escreve, eu quero orar com você nesta manhã. Escreva: eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus. Eu estou afastado do Senhor, eu me afastei na jornada da vida e eu fui me perdendo de Deus, na jornada da vida e eu fui me afastando do Senhor, e quando eu me dei conta, eu estava como peregrino, eu tomei uma outra rota. Sabe o que é pecar? Errar o alvo. Eu perdi o alvo, eu saí do alvo, eu saí da vereda, eu entrei por um caminho que parecia tão bom, era tão largo, parecia uma avenida tão boa, e eu descobri que é um caminho de morte. Mas hoje eu quero voltar ao caminho da vida. Vem, pode vir, Ele está te chamando, pode vir, te levanta. Você pode estar caído, mas te levanta e vem fazer com Deus a tua aliança. Escreva: eu quero Jesus, eu quero Jesus, Ele tem vida para você. Escreve: eu quero. Tome esta decisão, se posicione nesta manhã, porque este dia é especial. Este dia tem uma oportunidade única e especial para você. Este dia é o primeiro de uma vida abundante com Deus. Este dia pode ser o último da tua vida de escravidão e de derrota. Vem para o Senhor, vem para a presença do Senhor. Você precisa se posicionar, você precisa se colocar, porque aquilo que Deus tem para te dar, é necessário que você se disponha a receber. Tenho começado a dar-te, começa a possuir. É preciso entrar na posse da vida eterna. Constitua Jesus Cristo nesta manhã teu Salvador, teu Senhor, e venha à presença de Deus. Eu quero